Oi, amados! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Projeto Restaurar Famílias. Amados, ando meio sumidinha, mas não se assustem, tá? Eu estava, como eu sempre falei com vocês, né, esperando o Espírito Santo me direcionar para aquilo que eu deveria falar com vocês. E não só isso, amados, eu estava esperando em Deus por uma resposta. Porque hoje, amados, eu tenho uma responsabilidade imensa, que não é apenas de chegar aqui e pregar o evangelho, mas eu preciso dar o exemplo. Eu preciso viver aquilo que eu estou pregando. Eu não quero viver de hipocrisia, entende? Então, eu estava esperando em Deus, pedindo a Ele uma resposta, e eu falei com Ele, falei, Senhor, o Senhor me deu um canal, o Senhor me deu um nome de grande responsabilidade, que é Projeto Restaurar Famílias. Eu estou aqui com o propósito de ajudar pessoas, de ajudar famílias que estão sendo destruídas. Então eu preciso que o Senhor me dê uma resposta sobre a minha família. Eu preciso que o Senhor me diga o que fazer com a minha família. E assim, amados, eu jamais gravaria vídeos para vocês aqui fingindo que tá tudo lindo, tudo maravilhoso na minha casa. Como eu falei com vocês aí no último vídeo, pare de insistir. Eu estava vivendo uma situação muito complicada aqui, porque o meu marido, ao longo de 2025, ele decidiu que ele não queria mais servir a Deus. E aquilo foi muito complicado, porque eu falei com ele, opa, peraí, se você não quer mais servir a Deus, é um direito seu, eu não vou ficar com raiva, muito menos chateada por causa disso. Porém, agora já fica uma situação muito complicada, porque o nosso casamento, então, ele entra num estado de julgo desigual. E amados, por mais que eu tentasse de todas as formas convencer o meu marido do erro que ele estava cometendo e de outros erros também que ele vinha cometendo, eu não obtinha sucesso. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Por um acaso você já tentou convencer alguém de algo que você vê nitidamente que a pessoa está fazendo e não está sendo legal, mas você não conseguiu nada com isso? Por um acaso você, de alguma forma, já tentou falar para alguma pessoa, seja seu marido, sua esposa, seus filhos, a sua mãe, algum parente, seu pai, você tentou chegar e falar assim, fulano, você tá fazendo isso não é muito legal, você podia melhorar, você podia mudar. Tem pessoas, inclusive, que já são bem mais diretas, né? Que já chegam e falam assim, ó, isso daí que você tá fazendo eu não aprovo, isso daí não tá certo. E tem as pessoas cristãs que chegam e falam assim, isso que você tá fazendo Deus não aceita, Deus não aprova isso, você vai pro inferno. Pois é, amados, tem, tá? Mas enfim, não estamos aqui para falar disso. Nós vamos falar hoje sobre o poder de convencimento que só o Espírito Santo tem. Amados, eu aprendi ao longo desses 32 anos, quase 33 de vida, né, que o Senhor tem me proporcionado, que não adianta mesmo tentar mudar as pessoas. Quando a gente tenta mudar as pessoas, infelizmente, as coisas vão caminhando de mal a pior. E sabe por quê? Porque nós vamos nos frustrando. E outra coisa, nós, ao tentar convencer alguém, estamos tirando o lugar do Espírito Santo. Jesus disse que quando ele enviasse o Espírito da verdade, esse Espírito então convenceria as pessoas daquilo que é pecado, justiça e juízo. Mas Jesus, ele é verdadeiramente perfeito e maravilhoso, amados. Verdadeiramente perfeito e maravilhoso. E eu tenho vivido um tempo aqui com Deus, sabe? Assim, de regozijo mesmo, de alegria, de renovo e muita transformação de mente, amados. É por isso que Paulo vai dizer que é preciso que nós renovemos a nossa mente, sabe? Enquanto não vivermos essa renovação de mente, dificilmente conseguiremos colocar em prática o evangelho da verdade. E olha só, amados, recentemente o Espírito Santo tem trabalhado comigo, né, dia após dia, porque nós teremos muita coisa para mudar e melhorar ao longo de toda a nossa vida. E ele tem trabalhado muito comigo essa questão. Filha, não é pelo muito falar. E não só com meu marido, tá? Como eu disse, com as pessoas ao meu redor, com os meus parentes, os meus amigos.
E ele tem me mostrado isso, amados, que nós precisamos sim, claro, plantar a semente ali, mas nós precisamos dar tempo para que essa semente cresça. Não existe uma semente que você planta que nasce do dia para o outro, mas a semente ela precisa de tempo, da terra, se mover ali, toda uma preparação, sabe? Todo um cuidado, todo um investimento, não é? E o Senhor tem me mostrado muito isso, amados, muito. E eu tenho vivido um tempo muito diferente, sabe? Um tempo em que eu tenho visto Deus trabalhando em mim de formas tão surpreendentes e maravilhosas. E Ele tem me mostrado muitos erros que eu, claro, tenho cometido ao longo da minha vida, que eu muitas vezes jurei de pé junto para mim mesma que não tinha nada a ver, que aquilo que eu estava fazendo não estava prejudicando em nada ninguém, que não estava mudando em nada no meu caráter. Por exemplo, eu ouvia muitas músicas antigamente, né? Porque eu sempre gostei muito de música, sempre compus desde pequenininha. Então eu sempre gostei muito de tudo que envolve música, sabe? Harmonia, melodia. Eu amo isso. Só que eu ouvia músicas de vários tipos, de rock, de tudo, e com letras às vezes bem complicadas. E quando algumas pessoas chegavam em mim e falavam comigo que aquilo não era algo bom, que aquilo não era algo legal, que eu estava enchendo a minha alma com coisas muito ruins, eu dizia: nada a ver, isso não vai mudar em nada no meu caráter, eu continuo sendo a mesma pessoa, isso não tem nada a ver. E continuava ouvindo as músicas. Até que um dia eu dei o primeiro passo, né, claro, e decidi perguntar a Deus. E eu falei: Senhor, será que realmente tem alguma coisa a ver eu ficar ouvindo essas músicas aí? As pessoas estão falando tanto sobre isso, será que tem alguma coisa a ver? E aí, amados, o Espírito Santo me revelou através de uma das músicas que eu gostava muito de ouvir, que era uma música do Alexandre Pires, aquela assim: tô fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração vai ser pra sempre seu. E ainda fala assim: o que o corpo faz, a alma perdoa. Tanta solidão quase me enlouqueceu. Sabe, vocês já pararam para refletir nas músicas que a gente canta às vezes e que a gente só se deixa levar ali pela melodia da música, mas a gente não presta atenção no que tá cantando? E nesse dia o Senhor começou a falar comigo sobre algumas músicas que eu cantava e que eu achava que era super natural, mas que eu estava atraindo para minha vida verdadeiramente, né? Abrindo brechas, abrindo portas imensas para que o inimigo entrasse com traição, com solidão, tristeza, dor, mágoa e por aí vai, né? E somente quando o Espírito Santo me convenceu daquele pecado foi que eu consegui abrir mão das músicas. E hoje, para honra e glória do Senhor, eu escuto louvores e canto só louvores. E às vezes, é claro, eu não vou mentir, essas músicas tentam vir na minha cabeça. E quando começam a vir na minha cabeça, eu já substituo por um louvor. Opa, peraí, eu não preciso disso. E vou substituindo por algo que realmente vai fazer bem para minha alma. Mas aí eu pergunto para vocês, quantas vezes vocês já não passaram por isso com alguém? Quantas vezes alguém tentou convencer você de algum erro que você muitas vezes não vê que é um pecado? Quantas vezes você tentou convencer alguém, mas não obteve sucesso algum? Amados, isso de fato não é uma missão nossa. Mas Jesus, ele foi tão perfeito, tão bom e tão maravilhoso conosco que ele nos enviou alguém muito importante e nós vamos ler sobre ele agora, lá em João, capítulo 16, dos versículos 4 ao 15, e a palavra do Senhor vai dizer assim: Mas tenho-vos dito essas coisas, para que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que eu vos tinha dito. Isto eu não vos disse no princípio, porque estava convosco, mas agora eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde tu vais? Mas porque eu vos disse essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Todavia, digo-vos a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu vô-lo enviarei.
E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e vós não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Eu ainda tenho muitas coisas a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. No entanto, quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas tudo o que ele ouvir, isso ele dirá, e vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo mostrará. Todas as coisas que o Pai tem são minhas. Portanto, eu vos digo que ele tomará do que é meu e vô-lo mostrará. Amados, olha que lindo isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo para os discípulos que se verdadeiramente ele não fosse para o Pai, se verdadeiramente ele não cumprisse o propósito dele nessa terra, nós não seríamos então convencidos daquilo que é pecado, daquilo que é justiça e daquilo que é o juízo. Jesus vai dizer que era necessário que tudo aquilo se cumprisse e ele voltasse para o Pai, que é de onde ele veio, para que ele então rogasse ao Pai que enviasse a nós o Espírito Santo, aquele que ele chama de o Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade, por quê? Porque é ele quem traz luz aonde há trevas, amados. É ele que hoje habita dentro de nós. E Jesus vai dizer então que ele nos enviaria um consolador, mas não apenas um consolador, mas ele também nos enviaria alguém que nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Convencer. Percebam essa palavra, amados. Eu tenho conversado muito com algumas pessoas a respeito disso. Convencer. Eu tenho uma tia, por exemplo, que eu já contei para vocês, que ela aceitou Jesus e se converteu ao cristianismo. E ela tem ido comigo à igreja. Mas o meu tio, ele ainda não é cristão. Mas ele é uma pessoa muito boa, sabe? Mas, querendo ou não, às vezes faz algumas coisinhas ali que com certeza precisam de uma modificação. E não porque eu estou dizendo, mas porque se eu vivo conforme a palavra, eu sei que necessitam de modificações. Mas não sou eu, amados, quem vou dizer para ele o que ele precisa ou não mudar. E é isso que nós precisamos entender. Deus sabe o tempo de todas as coisas. E Jesus também disse aos discípulos que eles não conseguiram entender o que ele estava falando e eles não tiveram noção da verdade daquilo que Jesus estava falando porque não era o momento deles entenderem aquelas coisas. E ele também vai dizer que o Espírito Santo teria um tempo certo para agir e para fazer o que ele precisasse fazer. Tudo isso em João, capítulo 16, dos versículos 4 ao 15. Se formos parar para pensar, todos nós precisamos de um tempo para absorver as coisas, um tempo para analisarmos e um tempo para reconhecermos a necessidade de mudança. Ninguém muda por ninguém. Mas quando colocamos nos pés do Senhor aquilo que nós estamos vendo, que o outro está fazendo e que não está sendo bom, com certeza o Senhor vai agir ao nosso favor. Não quer dizer, amados, que nós temos que ficar parados, sem fazer nada, sem tomar nenhuma atitude. Não quer dizer isso. Mas o que nós precisamos entender é que não é julgando as pessoas ou jogando a verdade na cara das pessoas, tentando, colocar a liguela abaixo das pessoas, que elas vão reconhecer que de fato elas estão fazendo algo errado. E muitas das vezes elas não conseguem porque ainda não é tempo para que elas possam absorver essa verdade. Somente o Espírito Santo sabe. E por quê? Porque ele habita dentro de nós. Não é apenas uma verdade interior que o Espírito Santo nos revela, mas é uma questão de saber que o nosso coração está pronto para essa verdade e é onde o Espírito Santo então traz luz aonde havia trevas. Quando nós conseguimos entender isso, passamos a ver a vida com mais paz e mais tranquilidade, porque começamos a entender que a mudança do outro não depende de nós, que a transformação do outro não depende de nós, que o Espírito Santo nos deixou um consolador e auxiliador, alguém que está pronto para nos ajudar. Mas eu acho muito interessante
a palavra que Jesus usa quando ele vai falar com os discípulos, que ele vai usar a palavra convencer. Uau! Eu disse para minha tia esses dias, falei, olha, presta atenção, Jesus podia ter usado qualquer palavra, mas sabe por que ele usou a palavra convencer? Porque ele já sabia que nós estaríamos ali jogando a semente, sabe? Estaríamos ali falando, jogando no ar, porque nós temos essa necessidade enquanto seres humanos de apontar o erro do outro. Mas nós não temos a capacidade de fato, convencermos alguém daquilo que não é o correto. Então, Jesus, ele vem e diz, eu vos enviarei alguém que convencerá vocês. Incrível isso, amados. E veja bem, convencer vem do grego elenchei, sabe? Que significa convencerá, refutará, demonstrará a culpa. E olha só, o termo central do versículo, do versículo 8, é elenchi, derivado de elentio, que no contexto jurídico da época significa não apenas convencer internamente, mas expor, trazer à luz, demonstrar a culpa ou refutar, não aceitar, não aprovar, com evidências irrefutáveis. Então, como o Espírito Santo trabalha nesse momento de nos convencer? Ele traz para nós evidências irrefutáveis, que não tem possibilidade de nós recusarmos, rejeitarmos, de não aceitarmos. E por quê? Porque ele traz para nós a visão dessas evidências. É incrível, amados. Como eu disse para vocês, quando eu estava orando, perguntando a Deus sobre as músicas que eu gostava de ouvir, quando eu abri a porta para ele me responder, porque como eu disse, todos nós temos um tempo para sermos respondidos, porque também depende do nosso coração, amados. Quantas vezes Deus fala com o povo, na Bíblia, por exemplo, e os discípulos, ou Jesus, ou alguém vai dizer, olha, não endureça o seu coração. E por quê? Porque aquela pessoa ainda não estava pronta para receber a verdade, para que a luz entrasse onde havia trevas. E então, é preciso nós entendermos que existe um tempo para as coisas. E quantas vezes eu estava ali orando e pedindo uma direção de Deus, como na questão da música, e Deus usava evidências, coisas que eu mesma fazia, para justificar que o que eu fazia não tinha nada a ver. O Espírito Santo, ele não vai virar para você e dizer para você assim, olha, realmente, você é culpado disso, você tá fazendo isso errado, isso é reprovável aos olhos do Senhor, o Senhor não vai aceitar isso. Não, amados, não é assim que o Espírito Santo trabalha. O Espírito Santo vai usar algo que nós estamos fazendo para nos mostrar com evidências irrefutáveis que aquilo que nós estamos fazendo de fato não é aprovável aos olhos do Senhor. E quando o Espírito Santo nos convence, aí sim a situação muda na nossa vida. Eu tenho podido viver isso aqui na minha casa, amados. Eu tenho podido finalmente viver o convencimento do Espírito Santo não só na minha vida. Eu tenho visto que não depende só daquilo que eu falo, só daquilo que eu acho que é o certo, só daquilo que eu já vi na palavra de Deus que é o certo e que eu quero que as outras pessoas também vejam. Mas depende do Espírito Santo. Eu dependo do Espírito Santo. Eu dependo dele porque eu não convenço ninguém. O único que é capaz de trazer mudança e transformação na vida de outro ser humano é o Espírito Santo. Enquanto a revelação não vier dele, amados, você pode falar até babar. Pode falar blá, 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 todos os dias a mesma coisa. Não vai haver mudanças. Eu gosto muito de assistir vídeos da Joyce Meyer, Já falei pra vocês. E eu tenho visto muitos e muitos vídeos dela falando que ninguém muda ninguém. Nós não vamos conseguir mudar ninguém. Mas, amados, durante muito tempo, isso não entrava na minha cabeça. Eu ouvia, eu achava lindo, eu achava incrível, mas eu não conseguia praticar aquilo que eu ouvia.
porque aquela revelação ainda não tinha vindo do Espírito para mim. Até o momento que o Espírito Santo começou a me revelar. Realmente, você não vai mudar ninguém. Você entende que o único que podia curar, salvar, libertar era Jesus Cristo. Ele habita dentro de você, mas você precisa dar lugar a Ele para que Ele possa fazer. Porque é através dele, do nome dele, do poder dele. A glória não é nossa, a glória é dele. Então é muito incrível. Porque quando pegamos a Bíblia, por exemplo, vamos ver Paulo lançando a semente, mas não vamos ver Paulo tentando convencer ninguém. Ele somente pregava o Evangelho. Só pregava. E todos aqueles que queriam aceitavam a verdade. Eram convencidos porque davam espaço para o Espírito Santo de Deus. E é isso que nós precisamos fazer, amados. Aprender que não é nossa responsabilidade esse convencer alguém. Não é nossa responsabilidade a transformação da outra pessoa. Primeiro, que essa outra pessoa precisa ter um mínimo de desejo dentro dela, de mudança, de arrependimento. Senão nada vai acontecer. Amados, tudo que eu tenho vivido com Deus na minha vida foi porque eu virei para Ele e falei: Senhor, será que eu tenho feito isso errado? Será que o que eu estou fazendo não te agrada? Primeiro, precisamos dar lugar para que Deus nos mostre aonde nós estamos errando. Deus, Ele não vai chegar escancarando nada na nossa cara, jogando nada na nossa cara, dando um tapa de luva na gente. Deus, Ele vai nos mostrar aquilo que nós estivermos preparados e desejosos por ouvir dele. Precisamos querer ouvir a verdade, porque senão a verdade não vai chegar até nós. Para recebermos a verdade, precisamos primeiro conhecer essa verdade. Então, amados, que no vídeo de hoje vocês possam entender que vocês precisam, nós precisamos, dar lugar àquele que é o único que pode convencer alguém daquilo que de fato é errado. Nós não podemos virar para uma pessoa tentando enfiar o evangelho goela abaixo. O nosso papel aqui é apenas lançar a semente. Mas aquele que vai concluir a boa obra é Jesus. Através do Espírito Santo que Ele nos enviou. Então, que no nome de Jesus nós possamos ter mais paciência para entender melhor o agir de Deus. É claro que isso não quer dizer que nós não vamos tomar nenhuma atitude, que nós também não vamos cometer erros ao longo da caminhada, porque nós somos seres humanos. Mas que nós estejamos aqui buscando. Eu sempre falei isso com meu marido, sabe? Quando ele me questionava: por que você lê tanto a Bíblia? Por que você jejua tanto? Por que você está tanto na igreja? E eu falava com ele: eu preciso buscar. Eu preciso querer. Eu preciso estar ali, porque quanto mais eu buscar, mais mudança eu vou viver, mais transformação eu vou viver, mais perto de Deus eu vou estar. Se eu parar aqui, eu vou estagnar. E é assim que nós devemos ser enquanto cristãos. Nós devemos, amados, ter curiosidade. Davi, ele dizia que era prazeroso para ele estar na casa de Deus. E ele tinha prazer de indagar no tempo de Deus. O que é isso? Era perguntar a Deus as coisas, sabe? De questionar a Deus. Então, quando nós estamos na presença de Deus, precisamos ter o desejo de perguntar a Ele o que de fato temos feito que não o agrada. Porque quando fizermos isso, estamos abrindo a porta do nosso coração para que Deus possa trabalhar dentro de nós. Não é à toa que em Apocalipse, Jesus vai dizer assim: eis que estou à porta e bato, mas é preciso abrir. Porque aquele que abrir, aí eu vou entrar e vou cear com ele. Mas se não abrirmos a porta, se não dermos abertura para Deus trabalhar, Ele não tem espaço dentro do nosso coração. E como nosso verdadeiro dono, precisamos deixar Ele entrar e fazer o que for preciso. Uma coisa eu aprendi com a Joyce, e de fato ela tá mais do que certa, quando ela vai dizer assim: ninguém muda ninguém. E ninguém muda por ninguém, amados. Nós mudamos quando somos convencidos
de que aquilo que nós estamos fazendo de fato não tem sido bom, não tem sido agregável, não tem nos ajudado a evoluir, a crescer. Mas precisamos ter paciência para entender que cada um tem um tempo. Cada um tem um tempo. Eu não estou dizendo que você deve ficar tolerando tudo em prol de esperar a mudança de alguém. Existem pessoas que de fato não querem essa mudança. E não adianta você ficar apontando o dedo, porque se ela não abrir o coração e não der espaço ao Espírito Santo, ela nunca vai viver uma transformação verdadeira. Porque, como podemos ver, o próprio Jesus disse: aquele que convence não é Pedro, não é Paulo, não é João, não é Marcos, não é Lucas, não é Mateus, é o Espírito Santo. Portanto, precisamos abrir espaço para ele, para que ele possa entrar dentro de nós, para que ele possa verdadeiramente tomar conta do nosso coração, verdadeiramente se tornar o nosso dono, para que assim ele possa então nos convencer daquilo que é pecado, justiça e juízo. Amém? Que o Senhor abençoe muito a vida de vocês. Muito obrigada por continuarem aqui comigo, né? Mesmo eu tendo dado essa sumidinha, mas já avisei vocês que eu não sou do tipo de pessoa que tá aqui pra ficar gravando vídeo pra ganhar dinheiro ou gravando vídeo pra ganhar seguidor. Eu não tô aqui pra isso, amados. Então, se Deus virar pra mim e falar assim, ó, você vai ficar você vai tirar um ano sabático, você não vai gravar nada, eu vou tirar um ano sabático, eu não vou gravar nada. Se Deus virar pra mim e falar assim, ó, você vai gravar vídeo essa semana toda, eu vou gravar a semana toda. Mas eu não vou fazer nada enquanto eu não sentir do coração de Deus, sabe? Que é pra eu fazer. Porque existem coisas que nós vamos falar pela fé. Eu comecei esse canal pela fé, né? Projeto Restaurar Famílias. Com meu marido fora de casa, vivendo lá dissolutamente. Mas quando Deus confirmou no meu coração, eu vou restaurar a sua família, eu falei, vou começar. E eu comecei pela fé. Mas também precisamos aprender a andar sobre as águas, não só pela fé, mas com ação, fazendo as coisas mediante e conforme os passos que nós podemos dar. Não podemos sair dando passos longos ou correndo no mar. Precisamos ir dando um passo de cada vez, conforme aquilo que Deus já nos entregou, amém? Que esse vídeo possa falar no seu coração, trazer conforto e consolo para você e te dar paciência para entender um pouco mais o agir do Espírito Santo, né, na vida das pessoas, amém? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo então, se Deus quiser.